Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso Que Livros. É um prazer imenso estarmos aqui compartilhando conhecimento. Antes de mais nada, é imprescindível fazer com que vocês se inscrevam, deixarem o seu like no canal e ativar o sininho de notificações, porque é por aqui que o engajamento ocorre e a gente consegue impulsionar mais e mais materiais para outras pessoas de sua rede e nicho de rede social que tenham o mesmo interesse em comum. Sem mais, hoje nós vamos para uma aula muito interessante que é a criação de tabelas. Estando aqui no nosso RStudio, o que é que eu penso neste momento? Nós vamos utilizar inicialmente a forma tradicional em Markdown para desenvolvermos tabelas para o nosso livro, por exemplo, se assim for do interesse. Então, eu já tenho uma forma básica de como desenvolvermos uma tabela, em que a ideia, a base, é simplesmente essa. Nós temos aqui a separação de colunas por essa barra vertical. Esta daqui é a primeira coluna. E nós temos essa linha intermediária, em que o que é interessante, a delimitação entre essas barras, o que tem dentro dessas barras, por exemplo, esses dois pontos, para um lado e para o outro, eles ditam o alinhamento das células nessas colunas. Vamos fazer a primeira situação. Vamos querer que o alinhamento dessa coluna ela fique para a esquerda, então eu só deixo dois pontos para esse lado. A segunda coluna ela estará centralizada, então eu deixarei os dois pontos nas duas extremidades, na delimitação da coluna. E nesse caso, como eu quero para a direita, eu vou deixar dessa forma. O alinhamento, só por questão de estética, isso não vai fazer diferença ao final para nós. E aí o que acontece? A partir do momento em que eu vou escrevendo essas duas linhas iniciais, a primeira ela será a linha do título da coluna, a segunda ela dita o alinhamento e as próximas linhas é justamente o que você vai inserir em cada coluna. Então, por exemplo, eu poderia inserir uma outra linha aqui, em que essa linha eu vou chamar de linha... essa daqui eu estou chamando especificamente de linha 1, essa aqui de linha 2, e essa daqui vai ser chamada de linha 3, tá? Ó. Então, linha 3.1, linha 3.2 e linha 3.3, no caso, eu tenho a linha e a coluna. Vamos ver o que acontece nesse primeiro momento aqui. Vou fazer a renderização para o Markdown, na realidade, para a criação da minha tabela. Essa aqui é o primeiro formato que nós temos na nossa tabela. Então, veja que o alinhamento nessa primeira coluna, ela está para a esquerda, esta daqui centralizada e esta daqui para a direita. É uma primeira configuração que nós podemos ter para a linha. Uma outra coisa que é interessante na construção das tabelas é o título. Então, o título posterior ao salto de uma linha da construção da tabela, eu vou iniciar por dois pontos e o que vai acontecer de texto posterior a esses dois pontos é justamente o título da minha tabela. Olha que interessante. E aqui vocês vão visualizar a configuração do título da minha tabela. Tem mais configurações que nós podemos fazer nessa tabela. E aí o que é que eu vou recomendar a vocês e já deixar na descrição desse vídeo. Aqui, na opção em que nós temos do manual de ajudas do quarto, nós temos a seção de tabelas. Esta seção de tabelas, ela me dá diversas configurações. Olha que interessante. Essa configuração aqui, em que eu delimito as opções por dentro de chaves no título da tabela, então eu vou inserir posterior aqui, ó, você vai ver que haverá uma configuração em que as células ficarão excitadas e com cores diferentes, ó. Então, você passa por
diversas opções para poder melhorar o layout dessa tabela. Quando eu não insiro isso, você vai perceber que isso aqui acaba não acontecendo. Por trás está aqui diversas configurações. Veja que agora eu passo pelas linhas e sem aquela configuração isso não ocorre. Voltando aqui, ó, você vai observar que você terá uma configuração. Existem muitas outras coisas. Por exemplo, nós poderíamos aqui nesta mesma configuração, vou diminuir um pouco aqui, ó, o tamanho do texto, eu poderia aqui, observando nas opções que eu tenho de criação de colunas, eu poderia aqui, por exemplo, usar esta configuração TBL Co-Width e configurar, por exemplo, a largura das minhas colunas, por exemplo. Então, dando continuidade aqui, apenas as configurações que ocorrem entre chaves eu dou espaço. Como eu tenho 3 colunas, eu vou dizer que a primeira ela tem uma configuração, e aí o formato eu vou botar numa largura equivalente a 50%, então ficará 50 na primeira, 25 na segunda e 25 na terceira, por exemplo. Ó. Perceba como é que fica a configuração. Então, a primeira, ela terá tecnicamente uma largura maior. Olha só. E aí, o fato aqui, ela não está centralizada. O que é que eu posso fazer para que ela centralize? Então, eu vou colocar os 2 pontos na outra. Veja que o desalinhamento dessas linhas aqui não há problema. Então, pensa que essas marcações em cada linha é o que delimita a quantidade de colunas. Ó, agora consegui centralizar. Então, muitas configurações você vai conseguindo fazer nesse sentido e isso não ficando de acordo com o que você quer, um outro recurso que você pode utilizar é justamente usar alguma IA entrando com esse código e pedindo com que ela faça as atualizações devidas. É assim que a gente vai aprendendo cada vez mais. Era isso que queríamos tratar para essa aula de hoje, então conseguimos desenvolver nossa primeira tabela usando para o nosso book ou para o nosso livro K, para o nosso construção do nosso livro, do nosso curso K Livros. Sem mais, obrigado e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!